Vamos lá, segunda parte da nossa aulinha de hoje, né? Para finalizar aí, 2 conceitinhos aí, tranquilo, né? Então estávamos falando de cidadania, né? E o cidadão ou a cidadã é aquele detentor de direitos e deveres, certo? Cidadão ou cidadã é aquele que possui direitos e deveres comuns e se consideram parte de uma nação. Aí que vem a ampliação dentro do mesmo conceito. No conceito de cidadania, eu digo que são pessoas que vivem em sociedades modernas, né? Politicamente organizadas, né? Cidadã é a que possui direitos e deveres comuns e se consideram parte de uma nação. Este é o cidadão, né? A cidadã e o cidadão, que possui direitos e deveres, né? E vivem dentro de limites, e vivem debaixo de leis, e existem autoridades. São todos os conceitos anteriores agora nesse conceito de cidadania. Pessoal, um servo é um cidadão? Não. Um servo tem direitos e deveres? Não. O servo serve, ele é semelhante a um escravo, quase um escravo. Ele vive meio que de favor ali na terra do senhor feudal, no feudalismo, né? Nas grandes áreas de terra, né? Conquistadas à base da guerra mesmo, né? E é estabelecido ali uma soberania autoritária de um rei ou de um imperador, com a desculpa de proteger o seu povo. Nós vamos ver isso em Contrato Social, Thomas Hobbes, nós vamos falar disso aí em Jean-Jacques Rousseau, provavelmente a gente vai falar disso amanhã, tranquilo? Né? Então existe essa questão, né, nesta época e nessa área. Aí o que acontece? Mas agora, né, modernamente falando, né, numa política moderna, do Estado social moderno, nós temos direitos e deveres. Não é só pagar tributos, pagar impostos. Eu vou plantar aqui trigo, 80% vai para o meu senhor e eu fico com 20% para trocar com o meu vizinho pela batata, pela carne, pelo carneiro, e eu vou manter minha família assim. Tem um filme chamado Senhor da Guerra. Alguém já ouviu falar desse filme? É um filme antigo, né? Oi? Senhor da Guerra. Não é o Senhor das Armas, não é o Senhor das Armas, é o Senhor da Guerra. Não é. O Senhor da Guerra é um filme antigo, ele é preto e branco, só para você ter uma noção, né? Esse filme, O Senhor da Guerra, ele retrata essa questão feudal, da época do feudalismo. E tinha o direito do Senhor da Guerra de ter a primeira relação sexual com uma mulher que ia casar. A mulher virgem ia casar com o marido dela, anunciava, a família anunciava, as famílias anunciavam, e olha que coisa, né? O primeiro era ele. Aí ele passava com a comitiva, levava a mulher para o castelo, né? E depois devolvia no outro dia, né? Isso para quê, pessoal? Para fazer o povo subserviente, para o povo ficar calado, para o povo não se manifestar. O senhor feudal, esta autoridade tinha este comportamento abusivo, né? A ponto de fazer isso e falar assim, ó, quem manda aqui sou eu, soberano sou eu. Mas se você não... revoltas também, né? Tem, o filme fala disso aí. O filme fala de revolta, fala de guerra. Tem outro filme que tem outro filme que tem esse mesmo preceito. Coração Valente, né? Coração Valente, ele estava tentando lembrar. O Coração Valente tem esse mesmo preceito de que o cara passa lá para pegar, mas aí já não tem, aí já não deixa, já vira uma guerra toda por conta disso aí. O Coração Valente também tem isso aí, que é com o Mel Gibson, né? É muito bom o filme, né? É um filme grande, né? Mas tem a ver com o que eu acabei de falar, porque nesta época o servo servia, e esse era um comportamento abusivo para fazer com que o servo ficasse ali, ó, você não vai falar nada, você não vai reclamar. O povo não tinha direitos. Ponto. Cidadania. Cidadania, o cidadão e a cidadã têm direitos e deveres. Isso não é um comportamento abusivo não permitido, jamais ser permitido numa sociedade onde eu tenho direitos e deveres, onde eu tenho cidadã e cidadão detentores de direitos e deveres. Esta é a diferença, né, da cidadania. Além de tudo, a cidadania, né, que obedece também uma autoridade, uma legitimidade, obedece um governo, mas eu tenho direitos e deveres e ainda por cima um sentimento pela nação.
Agora vem a polêmica. Vamos falar de nacionalidade, nacionalismo. Pessoal, o que é nacionalidade? O que é nacionalismo? O que é nação? Né? Hoje o conceito de Estado, ele não é mais como antigamente, um simples Estado, uma simples área onde eu exerço a minha soberania e a soberania do meu povo. Não é só isso. Agora eu amplio o conceito e digo que o Estado é um Estado-nação. Então, Estado-nação. Vou até escrever isso aqui no quadro aqui. O conceito moderno é Estado-nação. O que é nação, pessoal? Nação é o sentimento por uma área, por um povo, né? Por ideais, por uma bandeira, por símbolos. Vocês já ouviram falar disso recentemente, né? Isso é o nacionalismo. Eis o nacionalismo. O povo que não tem nacionalismo, não tem sentimento pelo seu país, não tem sentimento pelas cores da sua bandeira, pelos símbolos que representam o país, pelas cores que representam o país, pela música que representa o país, pelo hino do país. É um povo que não tem sentimento, é um povo A significa não. O prefixo A é não. Afastado. Vamos direto, né? A palavra apátrida. Né? Os apátridas não têm sentimentos pela nação, né? O nacionalismo, portanto, é um sentimento pelo território nacional, é uma identificação cultural de um povo por seu local de nascimento, pela sua nação, pelo seu território, pela sua cultura, pelas suas origens. Isto é nação, isto é o nacionalismo. Em 1500 havia nacionalismo na descoberta do Brasil? Óbvio que não. Em 1600, passados 100 anos, o Império... As pessoas definiam seu território, por exemplo, isso é considerado nação, é o território deles. Eu não posso chamar de nação, porque a nação ela envolve um conceito mais amplo, né? Envolve o Estado, envolve uma autoridade, uma soberania, uma legitimidade. Aí tem a cidadania, direitos e deveres, e aí após tudo isso, aí começa a surgir um sentimento de nação, que no nosso país isso aconteceu a partir de 1930, mais de 400 anos depois. Vou falar disso numa outra aula, e eu tenho um vídeo sobre isso também explicando o que é o Estado desenvolvimentista, que traz esse nacionalismo, traz o sentimento de brasilidade, de se sentir brasileiro, ser brasileiro, porque até então não existia isso. Até então nós éramos escravos nós éramos uma colônia de Portugal, né? Do Império Português que dominava e havia os escravos. Havia oligarquias. O que são oligarquias? Oligarquias são pequenos grupos poderosos. Os oligarcas é que mandavam no país. Havia a República do Café com Leite, vocês já ouviram falar. Havia os tenentes, coronéis, os fazendeiros, pequenos grupos oligarcas que mandavam no país. Mas o sentimento de nação, esse não. Né? E esse sentimento de nação ele surge a partir de 1927 para 30, com o Estado desenvolvimentista de Getúlio Vargas. É de lá para cá, mas isso é uma outra conversa para outra aula. Né? Por enquanto vamos falar que o nacionalismo, o sentimento pelo Brasil, o sentimento pela nação, pelas cores da bandeira, ainda tem gente que vai falar que surgiu agora no último governo, ainda tem gente que vai pensar dessa maneira, que esse sentimento surge agora. Não é verdade, né? Surge antes, mas agora há um despertar, né? Um afloramento para o patriotismo, que tem a ver com o nacionalismo, que tem a ver com a nação. Pergunta: existe nação flamenguista?
né? Vocês que moram aqui no Distrito Federal que torcem para o Flamengo, a maioria torce para o Flamengo, né? Eu, como morei 14 anos em São Paulo, né? Eu torço para o Corinthians. A única coisa errada que eu faço na minha vida é torcer para o Corinthians. O resto, né? Vocês sabem por que o corintiano toca cavaquinho? Né? Todo corintiano toca cavaquinho, você sabe? Não? Que é o único instrumento que você consegue tocar um gemado, né? É o cavaquinho. Olha isso, né? Então, pessoal, é brincadeira, né? Então, mas é verdade, né? Brincadeira, mas é verdade. Então, existe nação corintiana? Claro que existe nação corintiana. Essa é a pergunta. Ah, professor, mas e o conceito de Estado? O conceito de Estado envolve um território. Não estou falando de Estado corintiano, estou falando de nação corintiana. Existe um amor pela bandeira, um amor pelas cores, né? Preto, vermelho e branco, né? Pela águia, né? Do Corinthians, né? Tem lá o São Miguel também. Isso não foi mal, mas foi bem. E sempre vai bem, né? O Corinthians. Então o que acontece? Então existe o sentimento, né, da nação corintiana. Existe a nação flamenguista? Sim ou não? Existe o sentimento pelas cores, o preto e vermelho, né, o ninho do urubu, né, os heróis, né, o Zico, né, do Flamengo, né? Então tem todas essas questões que desenvolvem um sentimento. Esse sentimento que faz o grupo se identificar. Esse grupo se identifica com estas cores, com essa tradição, com essa bandeira, com este grupo unido por um sentimento. Isso é nação flamenguista, nação corintiana, nação brasileira é a mesma coisa. Aí você vê os brasileiros unidos aí em verde e amarelo, com as cores da bandeira, com o hino nacional, né, se emocionando, orando, de chuveiro, na chuva. Isso é nação, esse sentimento, isso é nacionalismo. Só que, óbvio que houve uma guerra ideológica, né, entre os grupos que participaram da política e tentaram manchar o seu nacionalismo, tentaram manchar esse sentimento pela nação por conta de ideologias. Mas ideologia é um conteúdo falso. Ah, professor, como assim conteúdo falso? Não é da nossa matéria agora, nesse momento, é mais para frente, mas eu vou adiantar para vocês. Ideologia, né, uma lógica de ideias, um estudo de ideias que vocês veem, né, vocês devem ver nas redes sociais e nos grupos. Tem um método. Vocês já viram isso? Tem um método. A ideologia tem um método. É verdade que tem um método. E todo método é o caminho. Metodologia científica é o caminho para o conhecimento, né? Através da ciência. Então, se tem um método, tem um estudo por trás disso, tem uma lógica. A ideologia tem um método, tem uma lógica, tem um estudo para argumentar e para convencer. A ideologia é um conteúdo de falso viés, é falso. Ela tem uma verdade por trás, mas para te convencer de algo, porque ela é falsa. Entendeu? Essa ideologia é a mesma coisa do comunismo e o fascismo também é a mesma coisa. Quando eu falo de comunismo, eu falo de um regime, né, de governo, né, um sistema e um regime de governo. Quando eu falo de capitalismo, eu falo de um regime de governo. Quando eu falo de socialismo, eu falo de um outro. Pessoal, socialismo e comunismo não é igual. O socialismo é uma prévia do comunismo, sim, é um intermediário do comunismo, sim. O socialismo busca o comunismo, sim, mas não é o comunismo. É uma prévia do comunismo, mas são regimes de governo, regime comunista, socialista, capitalista, né? E regimes autoritários. O que é um regime autoritário, autocrático autoritário? São os regimes que não é nem comunista, nem socialista, nem capitalista. O autoritário é um governo de um soberano único que manda e desmanda. É a famosa ditadura do governo autoritário. Então existem essas formas de governo no mundo, sim. Mas tipo, o comunismo, a ideologia, no caso aí, e o comunismo e o fascismo, eles estão tudo englobados. O fascismo é uma outra ideologia não. O fascismo é uma forma autoritária de governo que tem. Então eu estou falando de regime de governo: comunismo, capitalismo, socialismo, fascismo. Eles pegam algo que não vive e é só poder de convencimento, no caso. Então vamos lá. É porque existem teorias, né? Não é da aula de hoje. A gente vai ter uma aula só de Karl Marx, tá? Uma aula só de Karl Marx, e vamos ter uma que é representando o pensamento da esquerda. Nós vamos falar disso aqui, né? É uma aula 2 horas só de Karl Marx, né?
dá até um pouquinho mais, dá 2h30 aí, só falando de Karl Marx, né? O que ele representa, o que ele faz e qual é a ideologia comunista, né? Nós vamos falar do Manifesto Comunista, do livro O Capital de Karl Marx e de diversas outras obras, o porquê ele age e ele pensa assim, né? A formação do Partido dos Trabalhadores, quais são as bases, né? Vamos falar de Marx, de Engels e de Hegel, né? Hegel, na verdade, né? Hegel, o pai da dialética materialista moderna, né? Ele não é o pai da dialética, mas ele é um moderno dialético, né? Aí vem Engels, que é parceiro de Marx, e vamos falar de Marx e vamos falar dos sindicatos, etc. E tal. Toda essa base socialista comunista nós vamos falar, né? Aí vocês vão entender por que existe uma ideologia que prega isso. A ideologia é falsa, a teoria é verdadeira, a ideologia é falsa. Por quê? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É essa a questão que envolve a ideologia. A mesma coisa para o capitalismo. O capitalismo gerou uma crise mundial lá em 1930 e 2 guerras. Né? O capitalismo gerou isso lá na época, lá, em 30 e 45. Mas o capitalismo traz a liberdade de escolha, de pensamento, mas gera também uma desigualdade. E aí tem os pensadores do capitalismo: Adam Smith, John Maynard Keynes, né? O que mais? John Stuart Mill. Então tem os pensamentos, o principal dele é Adam Smith. Aí vem Montesquieu, né? Dessa época também. Então nós vamos ter uma aula também só com os pensadores da direita. Então vamos ter uma aula só da direita, uma só da esquerda, e depois vamos fazer um comparativo e vamos também ter uma aula sobre globalismo, que aí é outra conversa, envolve direito, guerras e etc, tal, regionalismos, né? Mas por enquanto não chegamos lá, né? Só para adiantar, né, que nós vamos falar das ideologias. O nacionalismo é o sentimento, né? O pessoal confunde, fala assim: mas o fascismo, né? Eles eram nacionalistas, eles pregavam Deus, pátria, família, e havia tudo isso no fascismo, mas na verdade eles eram um governo autoritário. Era um governo autoritário, assim como o governo de Hitler, do Partido Socialista Trabalhador Alemão. É o PT alemão. E aí, pessoal? PT alemão. Temos o PT brasileiro, tínhamos o PT alemão. O PT era um partido socialista, o PT lá, alemão socialista, o PT aqui socialista. Qual é o fundamento disso? Nós vamos falar disso aí, né? Na aula que nós falarmos sobre socialismo, comunismo, sobre Karl Marx, Hegel, Engels, né? Por que eles pensam dessa maneira e por que eles agem assim? Mas o fascismo, que falava de pátria, família e tudo, se tornou um autoritarismo, é uma outra corrente de pensamento, né? É uma outra linha de pensamento. Eu costumo dividir, né? Eu não, os sociólogos e os cientistas políticos costumam dividir isso em poucas questões, né? Capitalismo, comunismo e autoritarismo. Costuma se dividir dessa maneira, né? E dentro do autoritarismo, aí eu posso falar das antigas monarquias autoritárias, né? Os antigos impérios autoritários, né? Até chegarmos nos novos monarcas, nos novos impérios, né? Com uma certa democracia. Aí vem, né? O Reino Unido, né? O Reino Unido, rei da Espanha, e essas novas democracias que têm um parlamento. Pergunta do Juan perguntou: o que é o parlamento? O parlamento é onde tem os representantes do povo, né? Aqueles que falam pelo povo, do falar pelo povo. O parlamento que surgiu em 3 momentos, nas 3 grandes revoluções, inglesa, americana e, que se fala muito no nosso Brasil, que inspira o nosso país, de 1789, a Revolução Francesa, né? Que inspira o nosso país, por estar mais próximo da nossa cultura, entre outras coisas, é isso, né? Então, pessoal, o nacionalismo, né? O nacionalismo, né? Os Estados-nações, né? Estão relacionados ao nacionalismo, que pode ser definido como um conjunto de símbolos e convicções
conjunto de símbolos e convicções responsáveis pelo sentimento de pertencer. Eis aí o foco, o cerne da questão, né? Esse conjunto de símbolos e convicções, sim, esse conjunto de símbolos e convicções é que é o responsável pelo sentimento de pertencer. De acordo com a simbologia, de acordo com o que eu me utilizo, das cores, do hino, etc e tal, é de acordo com isso que cria-se um sentimento e um pertencimento. Eu uso verde e amarelo, a bandeira, eu canto o hino, eu sou brasileiro, pertenço ao Brasil, ponto. Fora isso, né, a ideologia, a gente não vai falar disso aqui agora, né? Antigamente, quando não existiam essas guerras ideológicas, era assim que o brasileiro se identificava, né, nesse sentimento, nesse nacionalismo. Eu vou repetir o conceito. Então, nacionalismo pode ser definido como um conjunto de símbolos e convicções responsáveis pelo sentimento de pertencer. Conjunto de símbolos e convicções responsáveis pelo sentimento de pertencer a uma única comunidade política, a uma única comunidade política. Vamos lá. Então, o nacionalismo pode ser definido como um conjunto de símbolos e convicções. Conjunto de símbolos e convicções responsáveis pelo sentimento de pertencer. Responsáveis pelo sentimento de pertencer a uma única comunidade política. Repete. Tranquilo. Pertencer a uma única comunidade política. Tranquilo? Sim. Né? Então, pessoal, tá claro aí. Pelo conjunto de símbolos, pelas cores, pelo hino, né? Eu me identifico e gera em minha pessoa um sentimento por um povo, por um território, e esse sentimento por este povo, por esse território, é o chamado nacionalismo. A nação, agora vamos falar de Estado-nação. Nação brasileira. Se eu uso azul, vermelho e branco e uma águia, e aí, pessoal? Azul, vermelho e branco e uma águia. Estados Unidos, todo mundo sabe, né? Azul, vermelho e branco e uma águia, Estados Unidos. O vermelho, né? Tem um martelo e uma foice, não tem? Acho que é China. E Rússia também parece que tem isso, né? 5 estrelas? 5 estrelas, né? Bandeira vermelha com 5 estrelas. China. A Rússia seria o quê, né? O pessoal fala do urso, né? O pessoal fala... A Rússia, a águia bicéfala, né? Ah, tá. Sim, uma águia de 2 cabeças. Então olha só. Pelas cores, pelo símbolo, pela simbologia, né, por um hino, então há um sentimento em relação a este povo, há um sentimento em relação a esse território. Pessoal, não são conceitos para se anotar, né? Eu sei que vocês estão anotando porque tem a nossa avaliação depois, mas são conceitos para nós compreendermos, para nós entendermos, para que não seja, né, simplesmente chutado aí e ficar por isso mesmo, porque tudo que nós estamos falando aqui é base para nós entendermos mais à frente sistema de governo, regime de governo, forma de governo, né, sistemas, né, nós vamos entender o que é socialismo, fascismo, comunismo, capitalismo, né, autoritarismo, monarquias. Vocês sabiam que nós temos no nosso planeta Terra em torno de 200 países? 200 países, esse é o número, em torno de 200. Destes 200 países, nós temos em torno de um terço de 200, quanto que dá um terço de 200? Em torno de 63, 64, vamos botar para 63, né? 63 países são regidos por um governo autoritário. Que é autoritarismo? Ditadura. É isso.
Um terço é autoritarismo. Os outros 2 terços que ficam oscilando aí entre socialismo e capitalismo ou liberalismo. Vamos botar socialismo e liberalismo. Liberalismo tem a ver com capitalismo. Socialismo é o socialismo que tem a ver, né, que se almeja um comunismo, mas o comunismo na prática ele não existe. Óbvio que o comunismo não existe na prática. Hã? Vamos falar disso aí. Tem uma aula só de Brasil, né, que a gente vai falar. Tem uma aula que é só de Brasil, né? A gente vai ficar 2 horas falando só de Brasil. Mas o Brasil ele é republicano, né? República Federativa do Brasil, né? Ele é republicano, liberal, né? De uma economia liberal do ponto de vista econômico, do ponto de vista econômico ele é liberal, né? E não é comunista, porque não existe nenhum país no mundo comunista. Ah, professor, mas e a China? Como é que você explica o PCC da China, Partido Comunista Chinês? Comunista só no nome, pessoal, tá? Os chineses são mais capitalistas do que o Brasil, são mais capitalistas do que os americanos. Os chineses são mais capitalistas. O capitalismo chinês é o mais, né? É o mais pujante, mais só que existe no Partido Comunista Chinês um autoritarismo, né? Aí existe o problema a mescla dos regimes e a questão das ideologias, né? Não existe um regime puro, né? Então, e o Brasil? Como é que o Brasil se situa no mundo, né? Só para dar uma adiantada no assunto, né? O Brasil não é, obviamente, um país comunista, né? E não vai ser. Não é um país capitalista como os americanos e como os chineses, né? Porque ainda nós somos uma economia ainda, vamos dizer assim, agro, né? Como se fala aí, nós somos os caipiras do mundo, né? Ainda, né? Nós temos pouca tecnologia perto de outros países e nós não temos o desenvolvimento de outros países por conta de que a nossa história é recente, é só por isso, porque a nossa o país é considerado capitalista, né? O nosso Brasil é considerado capitalista, não é socialista, porque existe um welfare state que é diferente de um socialismo, que eu vou explicar numa outra aula. Não vai, a gente vai falar de todos esses assuntos, né? Aqui nós estamos na nossa segunda aula, mas tudo isso aí a gente vai tratar, todos esses temas, tá? O importante, pessoal, é que nós temos que começar devagar, tá, com esses conceitos, e aí é gradual. Então nós falamos de Estado lúdico, Estado, falamos da teoria do poder em 3 momentos, falamos da república, da coisa pública, falamos também sobre governo, autoridade, legitimidade, dei uma teoria clássica de como é o Estado, né, na visão de Antônio Carlos Volckmer, falei também de soberania, cidadania, nacionalismo, para fechar a aula de hoje, né? E é isso, doutores e doutoras, né? Amanhã nós vamos ampliar esses conceitos, tá? Amanhã é sexta-feira e vou falar sim de sistemas políticos, recursos políticos e outras questões que eu deixei para a aula de amanhã. Vou falar de plebiscito, vou falar de referendo amanhã, vou falar de um pouquinho de voto, vai falar um pouquinho de democracia. E é isso, né? Pessoal, é muito conteúdo, não vai faltar nada. Aqui não é um mestrado de ciências políticas, não é um doutorado, nem é uma especialização. Mas o debate político vai ficar muito, muito nítido, muito claro na cabeça de todos nós, né? Por quê? Porque os bacharéis em ciências jurídicas, vocês, né, são formadores de opinião. Isso daí vocês vão, né, chegar nesse ponto aí de entrar e discutir e argumentar em qualquer debate político sem errar. Porque nós vamos trabalhar de todos os conceitos, todos, sem exceção. Claro que de forma não muito aprofundada, porque não dá para aprofundar em... Quantas aulas nós teremos aí? São 15 aulas, né? Mas as aulas são 3 módulos, 15 aulas, mais os trabalhos, mais as avaliações, não dá para aprofundar, né? Eu costumo dar 2 horas e meia de aula, né? E é isso, né? Por hoje é só.